falar. Oi, gente. Boa noite. Desculpa o imprevisto que está acontecendo, mas estamos aqui para glória do Senhor Jesus, tá bom? Perdoa nós aí pelos acontecimentos. Amém? Assim mesmo. Glórias a Deus. Porque estamos ao vivo e sempre dá algum problema, né? E hoje, infelizmente, achou de dar problema. Glórias a Deus, aleluia. Vamos, pode continuar. Glória a Deus. Nós estávamos falando aqui com a levita Verônica a respeito do seu ministério, do seu chamado. Eu quero falar como que ela descobriu que o propósito de Deus na vida dela era realmente a parte do louvor. Como que você sentiu? Foi algo desde criança, né, levita Verônica? Como foi esse chamado que gerou dentro de você? Foi algo assim espontâneo? Como que foi? Então, como eu falei no início, nós nascemos no berço evangélico, por mais que a mãe pegou a gente com 3 anos, então não deixa de ser no berço evangélico, ensinou o caminho. Eu lembro que eu louvava muito com a banda da igreja, na época, eu criança, e nós cantávamos muito desafinado, muito mesmo. E um certo dia a pessoa falou assim: para de cantar, menina, tu não canta nada. E eu sendo criança, falei: tá bom, eu vou cantar, eu vou melhorar. E fui para casa, aí fui na casa de uma tia, e a minha prima louvava. E ela falou assim: eu vou te arrumar o playback, que na época era Valquíria de Oliveira. Ela ouvia muito Corinho de Fogo, da Valquíria de Oliveira. Então a gente gostava muito dos Corinhos de Fogo, né? Então eu comecei a escutar, falei: Senhor, eu quero aprender a cantar direito, já que eles disseram que eu não tenho voz. E um certo dia eu falei: olha, eu quero esse hino, eu quero cantar o hino dessa mulher aqui, Melissa. Eu lembro muito bem, primeira vez que eu louvei com playback, missionária Thalita, foi da Melissa. Minha Razão de Viver. Foi o primeiro louvor. Foi o primeiro louvor que eu aprendi. E foi onde eu falei: mãe, hoje eu quero cantar. E eu quero cantar com playback. Minha mãe mais menina. Falei: não, deixa que eu vou cantar. E daí, então, não parei mais. Cantava muito a Melissa, que foi o primeiro que eu aprendi no momento, com o playback. O povo falava: não aguento mais ouvir esse hino. Falei: não, eu vou aprender outro. É assim mesmo. E depois da Melissa, só fiquei com a Valquíria de Oliveira. Era a Valquíria de Oliveira para cima e para baixo. E depois o Senhor foi abrindo os caminhos aí. Que bom que você não deixou as vozes contrárias, né? Calar a sua adoração, calar o seu servir a Deus, né? Porque sempre tem aqueles que não ajudam, né? E não quer que a pessoa vá para frente, né? Não faz e atrapalha quem quer fazer. Sim, eu não dei ouvido mesmo não. E aquilo que eu falei, eu era muito sapeca. Eu era muito arteira. Eu aprontava muito na escola. E minha mãe colocava a gente de castigo para orar. Falei: ó, vai ficar de joelho aí, enquanto não orar, não levanta. E assim, irmãos, hoje em dia o povo fala que é erro. Claro que eu não faço isso com os meus filhos, mas eu falo que valeu a pena esses castigos. Porque muitos teriam se revoltado, né? Ai, minha mãe tá me obrigando a ficar de joelho, a orar e tal. Mas assim, o tempo antigo me ensinou muito e estou firme até hoje, graças aos ensinamentos da mãe. E a única coisa que falavam para ela é o seguinte: só não põe ela de castigo em deixar de não adorar. Então, graças a Deus por isso. Porque mesmo diante da raiva, né? Que a gente fica com raiva, ai, que não sei o quê. Mas, irmãos, eu tirava forças através do canto. Então, a gente estava chorando, mas ia cantar. Então, e até hoje é assim, irmãos, né? Mesmo diante de tantas lutas que a gente passa, eu falei: Senhor, se eu não te adorar, eu não consigo prosseguir na caminhada, né? E até hoje, na minha fase adulta, pessoas... um certo dia eu passei por uma humilhação numa vigília, da pessoa colocar a mão na minha cabeça e por apertar tanto a minha fonte, eu caí. E a pessoa no altar falou: isso é demônio, eu não falei que era demônio. E a amiga que andava comigo falava: tá vendo, você brincou com as coisas de Deus. Eu falei: o Senhor vai me justificar. E, irmãos, não é que nós desejamos morte nem nada para ninguém. Mas no mesmo dia da vigília, Deus levantou uma jovem e falou: olha, Deus vai te justificar e não vai demorar. E a pessoa acabou falecendo dias depois, né, por ter tocado na onde não deveria ter tocado.
né? Então, assim, eu louvo ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós desde pequena, né? Hoje eu tenho a minha filha que louva, eu explico tudo para ela. Tudo é para a glória de Deus, né? Se alegre, sim, pelos elogios, se alegre, mas sempre sabendo que tudo é pela graça e nada é nosso, né? E aqui estamos prosseguindo. E louvar a Deus é tão maravilhoso, né? Muitas pessoas vêm do mundo e fazem no mundo com excelência, né? Porque a gente vem do mundo, eu vim do mundo, então a gente fazia mesmo bem, né? E por que não fazer gloriosamente para Deus, né? Se Ele é esplêndido, né? Se Ele é o merecedor, né? Sim. E quando eu comentei que a gente toca alguns instrumentos, é porque assim, foi tudo olhando, tá? Por misericórdia de Deus. Eu olhava e falava, nossa, a bateria, eu comecei pela bateria, né? Eu olhava e ficava lá no banco, né? Então, assim, o pouco que eu sei, irmãos, é por graça e misericórdia de Deus mesmo. Aprendi olhando. O violão, a mesma coisa. Foi tudo olhando também. E, pra glória de Deus, essa semana me chamaram para tocar num louvorzão e pediram para ajudar na bateria. Falei, irmão, não, vai lá. E assim, mas então eu me sinto honrada por Deus, né, por misericórdia. Falei, Senhor, o Senhor me trazendo para tocar uma bateria, pelo pouco que eu sei. E eu acredito que eu devo ter ajudado muito a igreja lá, né? Então, assim. É um dom de Deus já, né? Porque só de olhar já aprende, né? A gente fica ali olhando, mas é difícil, tem que ter o dom mesmo. Sim, eu costumo dizer que a gente não sabe mais por falta de vergonha na orelha mesmo, né? Podia ter praticado mais tudo, mas eu louvo ao Senhor pelo privilégio que Ele nos deu. Né? Teve, assim, algum louvor que Deus te mostrou que não agradava a Ele? Eu costumo dizer que é muito raro você ver eu cantando um hino que levante o nosso ego. Eu costumo dizer para mim que os louvores, em aspas, que levante o meu ego, ou que me tire lá da tristeza, eu gosto de ouvir em casa e no meu quarto. Falei, Senhor, hoje eu quero aquele hino, pode dormir tranquilo, sabe? Eu tenho para mim. Eu gosto de ouvir no meu quarto, para que o Senhor me restaure as forças. Não estou criticando ninguém que louva hinos para exaltar o eu de alguém. A missionária Thalita, ela está me acompanhando agora e eu acredito que ela consegue dizer para vocês que as letras dos meus louvores é mais para exaltar a Deus. Hoje mesmo no culto que estivemos aí, vocês viram. Eu louvo mais para adorar a Ele, lembrar a grandeza dEle, o sou eu dEle. Eu louvo muito da Fabiana Anastácio, sou eu, porque para lembrar que tudo é Ele. Né? Então, eu costumo dizer, eu canto alguns louvores, sim, igual palavras, né, com gemidos, que palavras. Então, assim, eu costumo dizer que nada sobre mim, tudo sobre Ele. Né? E quando é de mim, é para dizer assim, olha, Deus, eu prefiro sofrer contigo do que errar. Né? E infelizmente, se nós não tomarmos cuidado, nós falhamos tanto, né? E, então esse hino mesmo, palavras, marca muito a minha vida. Mas é por isso que o Senhor se agrada de você, porque você falou, Senhor, o pouco que eu sei, o Senhor está me dando esse privilégio de tocar bateria, é porque o Senhor sabe que mesmo no pouco, você faz com sinceridade. E tudo é para exaltação do nome dEle. E isso está faltando no nosso meio. Pessoas com sinceridade, que faz para mostrar Deus, para Deus aparecer. E o ego, o eu, sumir. Então, isso nitidamente nós vemos em você, como em outras pessoas também, que são dedicadas à obra, que é para exaltar o nome do Senhor. Então, tá aí a resposta. Senhor, por quê? O pouco que eu sei é porque você faz com sinceridade. Amém. A gente procura mesmo fazer isso e repetindo, eu falo para minha filha, tudo sobre Ele, filha. Ela louva os louvores dela, eu deixo ela muito à vontade. Mas quando eu vejo que fala muito, né, exaltando o homem, eu falo, filha, presta atenção na letra de novo, vê direitinho. E eu louvo ao Senhor que meus filhos, eles são obedientes, né? Cada um tem a sua personalidade, né? Então, assim, eu procuro ensinar.
E graças a Deus é assim. O meu pequeno, eu vou falar dele, né? Porque ele tem 6 aninhos, tá aprendendo bateria. E ele fala, nossa mãe, eu já sei tocar. Falei, filho, calma aí, né? Calma aí, você tá aprendendo. Não, mãe, falei, não, filho, é tudo para o papai do céu. Claro que é só uma criança, né? Mas é de criança que a gente começa a modelar, né? Cada um. E fico feliz pelo meu esposo também, que ele me dá apoio, tá? Eu quis falar dele agora também, porque ele me dá apoio em tudo. Eu passei uma época de separação, ficamos 3 meses, mas parece que foi o suficiente de eu querer surtar, né? E na época que nós nos separamos, muitos chegaram até a mim. Tá vendo? Você vivia dentro da igreja, você batia cartão dentro da igreja, olha o que aconteceu. Eu falei, calma aí, que dentro do meu lar eu sei como funcionava. E, irmãos, o meu esposo, ele é evangélico. Só que assim, nós, não é porque é evangélico que podíamos pintar e bordar. Ah, eu tô na igreja. Não. Eu falava, filho, me chamaram para tal dia louvar. E nesse dia eu já tenho um compromisso de manhã e à noite. Eu posso ir à tarde também? Então era tudo muito conversado. Então não era porque eu vivia dentro da igreja. E cá entre nós, irmãos, tinha dias que eu falava, esposo, pleno domingo, eu não quero ir para a igreja, vamos passear. E ele dizia, não, eu quero estar na igreja. Então assim, irmãos, eu louvo ao Senhor que meu esposo, ele tem uma paciência maravilhosa. Ele me aguenta até hoje, 18 anos. Eu já sou mais estourada, explosiva. Mas assim, eu louvo ao Senhor que ele restaurou meu casamento em 3 meses. Assim, foi 3 meses, mas que assim, são experiências que hoje eu não tenho tempo para contar, irmãos. Mas assim, foram o suficiente para aprender um pouco mais. Porque nunca só ele está errado, ou só eu. Sempre são os dois. Mas eu louvo ao Senhor que no diálogo reconciliamos e estamos aí mais felizes do que antes. Glória a Deus. É uma honra, né, para você ver sua família toda na presença de Deus, né? Porque hoje em dia é tão difícil, né, ter toda a família na igreja. Sim. É muito raro, né? Quem tem, é só glorificar a Deus mesmo, né? Agradecer a Deus, porque é difícil. Sempre quando tá 2, os outros não está, ou quando tá um, outros não tá, né? É difícil. E ele não me acompanha tanto porque ele trabalha à noite, né? Mas quando é possível, ele está comigo. Quando não acompanha a minha filha, que é óbvio, né? Tem que dar prioridade a ela desde o momento que eu também tenho um compromisso. A gente consegue tentar conciliar o que dá. Isso é bênção. Eu quero falar que o Sidney já está aqui na live, né? Mas Senhor, Sidney. Glória a Deus, ele está dizendo tudo por ele, Deus é lindo. A Raquel também está dizendo, eu conheço a cantora Verônica Lopes, tudo isso é verdade. Ela é uma bênção, a família dela é bênção e eu amo essa nega. Obrigado. A Raquel é minha madrinha de casamento, então ela sabe mais, ela sabe o tudo, né? Então, obrigado por ser testemunha aí, Raquel, que Deus abençoe. Como é bom. Como você se sente, Levita Verônica, sendo tão acolhida, tão amada? Porque eu só te filmei, postei nos meus status e alguém disse, eu amo ela, manda pra mim. Como você se sente, mulher de Deus? Olha, mais uma vez, é por ele. Por ele. É por ele, não tem explicação. E minha mãe me ensinou muito. Glória Respeito acima de tudo, honestidade acima de tudo. E ter o carinho do público, do povo em si, é gratificante. Eu não tenho palavras, né? São pessoas que me ensinam, me ensinaram e me ensinam até hoje. Aleluia. Minha mãe, eu não sei se ela consegue, eu creio que ela não está assistindo, mas depois ela vai ver isso aí. É uma mulher de fé, sofreu muito antes do meu pai se converter. Sofreu muito, pegou a minha guarda contra a vontade dele, né? Mas graças a Deus ele pôde ver que valeu a pena e ela me ensinou. Hoje o amor que eu tenho pelo povo e o povo por mim são retribuições, né? Inclusive a Raquel que acabou de falar aí é uma que me acolhe sempre. E ela fala, nega, tá errado.
E eu falo, mas eu não quero assim, eu venho aqui para você ficar, para me apoiar. E ela diz, não, eu não vou apoiar o que está errado. Então eu louvo ao Senhor. São esses, Os né? verdadeiros são esses. O meu ministério, a minha pastora Isabel, juntamente com o pastor José Versi, foram que me acolheram também. Glória a Deus. São maravilhosos, tenho carta aberta para sair. Né? Eu respeito muito minha liderança, que foi o que eu aprendi também. Glória a Né? Deus. Que se você não respeitar o seu líder, eu estar aqui hoje não ia valer de nada. É verdade. Né? Então, se você falar para ele, olha, eu vi Verônica em tal lugar, se ele não souber que eu estou, é porque talvez não deu tempo de eu avisar, mas eu nunca perco o culto. Né? Então, assim, se ele não souber, é porque não tem culto no ministério. Então, ele sabe, ela já está debaixo da minha bênção. Glória a Deus. Né? Então, Eu acredito que líder que é líder sabe liderar e sabe aconselhar e direcionar as pessoas, as ovelhas. Como diz, a igreja é a cara do pastor, né? E assim vai. Então, assim, eu louvo a Deus por você estar bem estruturada para a honra e a glória do Senhor. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus para o cantor Ricardo de Jesus, que ele está aqui, né? Na live, louvado seja Deus. E você recebe muitos convites? a gente recebe Tá sim, de por bênção. misericórdia. Sim, muito vigílias, né? Mas as vigílias eu não consigo atender por causa das crianças, o marido trabalhando à noite. Então eu prefiro optar estar em casa com eles do que sair com eles na vigílias. Mas a gente recebe sim, alguns a gente consegue atender, outros não. E aqui estamos, gente. Eu costumo dizer assim, irmãos, eu nunca vou copiar você. Glória a Deus. Nunca. Eu passei por uma experiência também, a qual eu fui para um ministério, fui convidada para louvar, e uma pessoa que estava comigo na época falou assim, olha, se eu fosse você, eu cantava tal hino, fazia de tal jeito, para você ser convidada novamente. E eu falei, olha, eu vou dar o que o Senhor me deu, vou ser o que eu sou. Se o ministério quiser me aceitar novamente, vai me chamar. Caso contrário, eu não vou mais. E é assim, irmãos, eu sou fiel àquilo que Deus me deu, né? E realmente o ministério não me chamou de novo, mas também não me abalei. Eu falei assim, eu tenho que dar o que Deus me deu, entregar aquilo que Ele deu a mim. É verdade. Né? Tudo pra Deus, né? Não é pro homem. É tudo para Ele, né? Então, assim, são experiências e experiências. Como eu falei agora de pouco, de ser humilhada numa vigília, em questão, né? De achar que não foi Deus. Já fui comparada, assim, vamos chamar duas pessoas, vamos chamar ela e fulana, para ver no que dá, né? E você sente isso, e você fala, Senhor, eu não tô aqui para brilhar, eu não tô aqui para palco, eu não tô aqui para show, eu tô para fazer o que o Senhor me chamou para fazer. E a gente se abala, que a gente não é de ferro, a gente fica muito... Eu me senti muito abalada, mas eu falei, Senhor, eu não posso me deixar levar por isso, né? E assim, e eu costumo dizer para minha filha, olha, a vida de levita ou de ministrante é assim. E eu só levo ela se ela quiser ir. Porque nós já somos de muitas caminhadas. Sabemos como que funciona. E eu, como mãe, procuro resguardar ela. Prefiro guardar ela e falar, ó, Senhor, ela vai até onde o Senhor quiser que ela vai. Tem promessas, tá, gente? De pisar aonde eu não vou pisar. Deus tem promessa para isso. Então eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor cumpra na vida dela o que o Senhor tem para ela. E em mim o que o Senhor tem, né? E voltando um pouquinho do que a missionária comentou, como é? Líder Sabe liderar. Ela me fez lembrar, eu me batizei com 14 anos, no dia do meu aniversário, Deus é tão bom para eu não esquecer. Com 14 anos eu me batizei. E na época que foi para eu me batizar, por ser criança, adolescente e tudo, eu tinha muita raiva da minha mãe biológica. Porque até entender a situação, resumir o assunto aqui, irmãos. Para eu me batizar, o pastor da época falou assim,
pastor da época, porque ele faleceu, tá, irmãs? Ele falou assim, filha, eu só posso te batizar quando você liberar o perdão para tua mãe biológica. E eu falava, ela que fez o erro, e eu que vou ter que perdoar. E ele conversou, né? Ele me ensinou, e faltava poucos dias para o batismo. E eu ansiosa para batizar. Falei, mas eu não quero, né? E resumindo, irmãos, eu fui orar. Né? Aí orei ao Senhor, falei, Senhor, me ajuda a liberar o perdão. E para a glória do Senhor. Faltando um dia, eu senti o alívio do Senhor. Liberei o perdão. Hoje eu converso com a minha mãe biológica, vou na casa dela quando dá para ir. Eu sou a xerox da minha mãe biológica, gente, sou a xerox. Hoje eu fico bem, eu me alegro por isso. Mas antes eu ficava nervosa, eu não pareço com ela coisa nenhuma. Mas hoje eu me alegro, né, porque ela me deu a vida. Então, perdoei. Aí me batizei, irmãos. Foi a melhor escolha da minha vida. Me batizei com 14 anos. Com 14 anos, eu regia o ciclo de oração. Eu regia o ciclo de oração com 14 anos e, ao mesmo tempo, a mocidade. Aí casei. Quando eu casei, o pastor falou, e aí, filha? Você vai ficar com os dois grupos ou vai ficar com um só? Eu falei, ai, pastor, acho que vou ficar com um só, né? Aí ele falou, deixa você escolher. Aí, se eu não tiver enganado, irmãos, eu acho que eu fiquei com as irmãs. Então, assim, eu lembro que eu cuidei das irmãs, regente, por 10 anos. 10 anos liderando as irmãs, regendo as irmãs. Depois veio os filhos, aí ele falou, agora vamos largar um pouquinho, porque a gente vai, né? Então, assim, e graças a Deus, irmãos, eu tive uma líder na mocidade que ela falou, Verônica, aprenda a jejuar. Aprenda a orar, porque os levantes vêm, problemas vêm. E então eu louvo ao Senhor, irmãos, porque eu aprendi a ouvir a liderança e eu ouço até hoje. Então vale a pena você ouvir, ser obediente aos líderes, né? Porque você vai além. E se hoje eu estou aqui caminhando ainda, é porque foi escutando líderes. E eu sempre gostei de ter amizades mais velhas que eu. Sempre. Sempre eram casadas. Sempre mulheres casadas. Sempre mulheres maduras. E, rapidinho, para concluir, eu lembro que eu tive uma amiga já casada, eu era solteira, e ela aprontava. E eu, sendo jovem, eu falei para ela, não faça isso, tá tudo errado. Ai, mas eu não quero, mas é bom ao mesmo tempo. Mas eu falava, não é isso que o Senhor ensinou. Então, assim, eu louvo ao Senhor, irmãos, que eu tive privilégio de dar conselhos até para quem era para me aconselhar. Glória a Deus. Então, Glória a Deus. Está conosco, nos assistindo, o nosso pastor líder, Eziel Gomes. Apareceu o pastor Eziel Gomes. Glórias a Deus, aleluia. Também o nosso Antônio Matos, Carlos Silva, a Michele Moraes. Michele, do meu ministério. Paz, nega. Pai Senhor, glórias a Deus. Cláudia Avilã, glórias a Deus. A nossa missionária Sandra Regina, que esteve aqui conosco, estava louvando o nome do Senhor Jesus. Eduardo Ferreira, glórias a Deus. Daniel Cassiano, a Pai Senhor Jesus a todos. Glórias a Deus, aleluia. Lembrando que os nossos cultos, igreja, na segunda-feira do Triunfo, que a nossa missionária Thalita está na direção, juntamente com o pastor Genivaldo. Na terça-feira, culto também. Na quinta-feira, nossa irmã Gisele, que dirige o culto. No domingo, consagração e culto da família com o nosso presbítero Pedro. O nosso endereço fica na Rua da Lagoa, 359 Vila Lourdes, Carapicuíba. E vocês que queiram fazer programação, ainda tem espaço, tá bom? Tem horários, tem dias disponíveis. É só entrar em contato com o nosso pastor Genivaldo. Glórias a Deus, aleluia. Amém? Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Se você quiser fazer pergunta, fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Teve algum momento assim que abalou o seu ministério? Que você falou, Senhor, vou dar um tempo, Senhor, preciso descansar, ou não? Na época que teve a separação, né? Na época que meu esposo foi embora, foi um momento que me abalou muito mesmo. E eu pensei que eu fosse
desisti de tudo. Aí o Senhor usou o anjinho que é a minha filha. Repetindo, ela tá aqui, gente. Ela só não quer aparecer, tá bom? Mas, e ela foi usada por Deus. Porque na época que aconteceu tudo isso, eu dei um tempo, não queria sair para cantar, não queria cantar nem mesmo dentro do meu ministério. Ela costuma dizer que não lembra, mas ela era muito pequenininha. E ela falou assim, mãe, eu tô com saudade de ouvir você cantar. E eu falei assim, filha, mamãe não vai cantar, não quero mais cantar. Foi onde depois eu fui para casa, pensei muito no que escutei. Falei, isso é sinal de Deus para eu não parar. E eu lembro que ela cantava muito um hino, Pode Dormir Tranquilo. Então mexia muito comigo, tanto é que nós viemos no carro hoje comentando sobre esse louvor. Que toda vez que ela louvava, eu chorava. Porque no final fala, né, você vai contar um lindo testemunho através dessa dor que nós estávamos passando. E foi onde o Senhor começou a me levantar novamente. Os louvores quebram cadeia, né? Os louvores E a mesmo. gente sempre esquece disso, né? Os louvores mesmo. Né? Então, assim, eu louvo ao Senhor que Ele tem os seus meios de trabalhar. E só para reforçar, só para deixar registrado para vocês, quando o Senhor usar um profeta para falar com você algo, não duvide. Não duvide. Porque, recordando, antes antes da gente se separar, Deus usou uma profeta. Eu vou fazer questão de falar o nome dela aqui. A pastora Renata, é do meu ministério, tá? Dê honra aos profetas da casa também, gente. Vale muito a pena isso. Eu lembro que Deus usou ela para falar para mim. Eu vejo você com um filho, eu já tinha os 2. Eu vejo você grávida e você vai gerar. E eu falei na cara da profeta, eu não aceito. Cadê o livre-arbítrio que o Senhor fala que nós temos? Falei na cara da profeta. Eu vou resumir, tá? Que o testemunho é muito longo. E ela pegou e falou assim pra mim. Acredite você ou não, vai chegar esse dia. E para você saber que é Deus, no dia que a tua vida estiver mais turbulenta, você vai lembrar e você vai estar gestante. E eu peguei e falei assim na cara dela, além de eu não querer, Deus ainda vai me obrigar a estar nessa tribulação toda, de tão rebelde que eu estava. Porque eu não queria aceitar outra gestação. E, irmãos, passou o tempo. Eu vou fazer questão de dar o nome também. Missionária Tatiane, Deus também usou ela. Eu não lembro no ministério dela agora. Antes da pastora Renata, Deus usou ela também para falar que eu estaria gestante. E eu falei para ela, eu não aceito, eu não quero. Aí, para finalizar, usou para fechar com chave de ouro a pastora Renata. Irmãos, dito e feito. Meu esposo chegou um certo dia e falou, olha, eu tô indo embora. Eu olhei para a cara dele e falei assim, agora que eu estou gestante? Na hora veio a profecia. Eita. Quando sua vida estiver bem turbulenta, você vai lembrar. Que forte. Foi. Eu já estava, não sei se era de 5 meses, 6 meses. Foi quando ele foi embora. E eu lembrei disso tudo. Eu falei, Deus, livre-arbítrio aqui não teve vez. Não teve. Nós que somos servos não tem teve. essa. Irmãos, e aí aconteceu todo o reboliço. E eu vou te falar, dê honra a quem tem honra. Acredite no profeta da casa. E aconteceu isso tudo, ele foi embora. E eu vou te falar uma coisa, gente. O perdão tá acima de tudo. Deus trabalha muito, irmãos, na área de perdão comigo. Já começa desde a época da minha mãe, como eu já comentei. Né? Perdoei a minha mãe legítima. Aí veio o casamento, isso tudo. Quando foi pro meu esposo voltar, o Senhor falou assim, libera o perdão. Deus usou pessoas que nem sabia da minha história. Eu vejo alguém pedindo perdão para você e você tem que aceitar. Eu falei, outra vez, Senhor, o que é que o Senhor tem comigo sobre isso?
Irmãos, eu não quero expor toda a minha situação, mas eu precisava liberar perdão para o meu esposo, precisava liberar perdão para a pessoa que esteve com ele, eu tive que liberar perdão para a família do meu esposo. Foi uma longa história, irmãos. E eu falei, Senhor, então me ajuda. Se o Espírito Santo não me ajudar, eu não vou conseguir. E, irmãos, e para a glória de Deus, para resumir, eu falei, olha, Senhor, não adianta eu perdoar os de fora que me machucaram nessa história toda que eu passei, se eu não liberar quem vai viver comigo o resto da minha vida. Então eu preciso liberar perdão para o meu esposo primeiro. Aí depois o resto a gente dá um jeito. E para a glória de Deus, irmãos, sem demagogia nenhuma, eu liberei perdão a todos, né? Amo a todos. Não dá para ser igual, irmãos. E isso é fato. Não dá para ser como antes. Mas assim, irmãos, eu louvo ao Senhor, que na área do perdão o Senhor trabalha muito comigo. E aqui estamos, né? E Todos o perdoados. mais difícil que tem é o perdão, né? Perdoar. O Senhor sabe do nosso limite, né? Então Ele faz a gente fazer isso por a gente ser servos dele, né? Sim. E cumprir a palavra do Senhor, né? Que a gente amar o próximo como a si mesmo, né? Nas Sim. nossas vidas, né? Glória a Deus. Eu vou dar uma boa noite para o nosso irmão Leandro, que está nos assistindo, nossa irmã Viviane, enfim, todos, né? Glórias a Deus, aleluia. Irmã Verônica, Levita Verônica, dá seus últimos finais, contato, porque nós já vamos terminar nossa live, né? Amém. Glórias a Deus. Então, eu quero agradecer mais uma vez por esta oportunidade. Nunca que eu sonhei na minha vida que eu ia estar participando de um podcast, né? Mas eu costumo dizer, é por ele, é sobre ele, é por causa dele, literalmente, que eu estou aqui. Eu agradeço a confiança de cada uma de vocês, tá bom? A missionária Thalita, que foi o canal de bênção para nos trazer até aqui, muito obrigada. A todos os ouvintes aí, que Deus abençoe. Estamos aí para poder cultuar ao Senhor Jesus com vocês, tá? O nosso contato é o 11 9 61 67 31 68, tá? Nós não cobramos, tá, irmãos? Não cobramos para estar louvando, tá? Apenas ajuda de Uber, ida e volta. E vou aproveitar, né? Vender o meu peixinho ali também. Quem quiser também convidar a minha filha para estar louvando também, pode entrar em contato conosco pelo mesmo número. E agradeço aos meus pastores, agradeço a minha mãezinha, pastora Madalena, e aos demais aí, que não dá para dar nome de todo mundo, tá bom? Que Deus abençoe mesmo. Glórias a Deus. Glória a Pedimos perdão pelo transtorno, tá bom? Não é de acontecer, né? Mas infelizmente hoje aconteceu. Mas vamos marcar outra ocasião para você estar vindo aqui com mais tempo, tá bom? Amém, será um Glórias a prazer. Deus, aleluia. Nem Senhora Thalita, quer louvou, falar uma alguma voz coisa? tão maravilhosa, né, Miss? Podia não mandar deu um tempo. rapidinho, né? Faz Uma palhinha bem playback aí, pequenininha. rapidinho. Pode ser. Vamos pôr palavras mesmo, então. Melhor. Vai pôr isso aí? Não tem Não como. dá para pôr. Não dá. Não dá. Mas vamos sem o playback Quer que eu mesmo. coloco por aqui no YouTube? Não vai sair. Acho que não vai sair, não. Não sai? Sai. Vamos louvar assim mesmo, play boca. Tá bom, gente? Só um pedacinho. É só uma palhinha. Com gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que
te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor Do que Tirei alto. Errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Acostumada com playback, aí dá nisso, né, gente? Mas é isso aí. Muito lindo. Maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Chegamos nos momentos finais do podcast Mulheres em Ação. Estamos todos gratas, felizes pelo que o Senhor fez, apesar dos transtornos aí, mas acontece, né? Vai ter mais oportunidade missionária. Amém. Eu chamo ela de missionária, irmãos, mas ela é levita, amém? Levita Verônica. Amém. Deus continue abençoando. E como sempre, nós vamos encerrar o podcast Mulheres em Ação no 3, no Glória a Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Deus! Deus abençoe até segunda-feira, em nome de Jesus. Aleluia.